Olá, pessoal! Em nosso programa número 1, o link para acessá-lo está na descrição, falamos um pouco sobre os limites dos direitos fundamentais. Ali, aprendemos que nenhum direito fundamental é absoluto. Existem limites a esses direitos que decorrem da própria Constituição, da sua dimensão objetiva, das relações dos direitos fundamentais com outros direitos fundamentais ou com outros bens ou valores constitucionalmente protegidos. Esses limites dos direitos fundamentais, vimos em programa anterior, eles podem ser de 4 tipos. Nós temos limites diretamente constitucionais fixados na própria Constituição Federal através de regras, por exemplo, a garantia da liberdade de associação, vedada a de caráter paramilitar, ou, outro exemplo, a liberdade de manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A segunda categoria é a dos limites diretamente constitucionais fixados mediante princípios, como verificamos no caso da função social, que limita a propriedade, ou do iminente perigo público, que autoriza a requisição de bens, ou da proteção do nome e da honra, que podem justificar a limitação da liberdade de expressão. O terceiro tipo de limites são os indiretamente constitucionais mediante autorização explícita, que são os limites fixados em legislação infraconstitucional nos casos de direitos fundamentais sob reserva geral ou sob reserva qualificada. E, finalmente, tínhamos os limites indiretamente constitucionais e, portanto, fixados em lei, mediante autorização constitucional, agora implícita. No caso, então, das restrições legislativas aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela Constituição. São aqueles casos em que Jorge Reis Novaes falava da existência de uma reserva geral de ponderação legislativa. Também vimos no programa número 1 que essa atividade de limitação dos direitos fundamentais deve ser levada a efeito por um ato do legislador. São limitações legislativas, mas não dispensam necessariamente a atuação concreta dos demais poderes. O executivo, através do poder de polícia, pode bem negar um alvará de construção para uma obra que possa colocar em risco a vida ou a segurança, ou, em caso específico, dispersar uma manifestação que bloqueie acesso a um determinado hospital. Da mesma forma, o Poder Judiciário, solucionando um problema concreto de colisão de direitos, pode limitar o exercício da liberdade de expressão de alguém que faz apologia ao tráfico ilícito de entorpecentes. Mas, no caso dos limites administrativos e daqueles fixados judicialmente, sempre se pressupõe a vinculação prévia à legalidade, aqui, pelo menos, considerada em sentido amplo. Ok, sabemos também que, embora o legislador possa restringir direitos fundamentais mediante autorização constitucional explícita ou implícita, essa autorização não é um cheque em branco. Existem limites dos direitos fundamentais, e é disso que vamos começar a tratar no programa de hoje. Dos limites que o legislador deve respeitar quando ele vai limitar um direito fundamental. Esses limites dos limites podem ser de 2 naturezas. Nós podemos ter limites dos limites formais, que são limites, obviamente, em relação à forma, ao instrumento, ao como deve ocorrer a restrição do direito fundamental. E temos também os limites dos limites materiais, que são limites em relação ao próprio conteúdo da restrição. Desde já, é preciso deixar claro uma coisa. Se os limites dos direitos fundamentais não forem respeitados, nós estaremos diante de um caso em que a restrição do direito fundamental será inconstitucional, será ilegítima. Por isso o estudo dessa matéria é tão relevante.
Trata-se da fixação de parâmetros para controle formal e substancial de constitucionalidade. Então vamos em frente. O que são os limites dos limites formais? Como antecipei para vocês, são limites das restrições em relação à forma, em relação ao modo como as restrições se manifestam. O primeiro limite dos limites de ordem formal é a exigência de respeito ao princípio da reserva de lei. Trata-se de um corolário do Estado de Direito. Ela se expressa através da famosa fórmula, ultra consagrada, que diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em virtude de lei, que encontramos já no artigo 5º, inciso 2, da nossa Constituição de 1988. A lei, nesse contexto, aparece como medida de limitação e de racionalização do poder, evitando abusos por parte do Estado no que tange com as suas intervenções no campo da sociedade civil e no campo do exercício das liberdades. Não sem razão, dizemos que apenas a lei pode inovar originariamente, de forma primária, a ordem jurídica, criando novos direitos e obrigações. Nisso está o próprio cerne daquilo que chamamos de lei em sentido formal. O que significa exatamente esse respeito à reserva de lei? Estamos com ela dizendo, afirmando, que a Constituição não aceita restrições originárias a direitos fundamentais levadas a efeito por portarias, circulares, instruções normativas e outros atos secundários. Considera-se, então, para esse fim de respeito à reserva de lei, o conceito de lei em sentido formal. O que é isso, então? Lei em sentido formal, esse é o conceito. É todo o instrumento posto à disposição do Estado para inovar originariamente, de forma primária, a ordem jurídica. E quais são esses instrumentos? São aqueles definidos no artigo 59 da nossa Constituição. Lá está escrito: o processo legislativo contempla a elaboração de emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções legislativas. Simples assim. Todos esses instrumentos nós poderemos chamar de lei, ao menos no sentido formal, e eles bastam para satisfazer a exigência da reserva de lei. Em alguns casos, a Constituição exige mais do que reserva de lei. Ela pode pedir a reserva de lei do parlamento. Vamos lá. O que isso quer dizer? Dentre as espécies legislativas, aquelas do artigo 59, que eu acabei de mencionar para vocês, podemos observar que duas delas, as leis delegadas e as medidas provisórias, substanciam a atividade legislativa do poder executivo. São leis feitas pelo poder executivo. Ocorre, porém, que a Constituição fixa limites materiais para a atividade legislativa do Poder Executivo. No artigo 68 da Constituição Federal, que trata das leis delegadas, nós podemos ver o seguinte enunciado: não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Notem, dentre os limites materiais das leis delegadas, constam expressamente
um certo núcleo de direitos fundamentais: nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais. Enunciado muito similar, nós vemos no artigo 62, que disciplina as medidas provisórias. Ali, então, encontramos o seguinte: é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Também sobre direito penal, processual penal e processual civil, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamento, e que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro, matéria reservada à lei complementar e matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Percebam, aqui também, dentre os limites materiais das medidas provisórias, constam expressamente alguns direitos fundamentais. Com isso, estamos querendo dizer que, em relação a esses direitos fundamentais mencionados no artigo 62 e no artigo 68, que não podem ser disciplinados mediante lei delegada e nem mediante medida provisória, a Constituição exige que a restrição seja feita através de lei elaborada pelo Poder Legislativo, eis que vedada a atuação limitativa do Poder Executivo. Daí, sim, nesses casos, usamos a expressão reserva de lei do Parlamento, querendo expressar que a restrição desses direitos fundamentais não pode decorrer de uma intervenção mediante lei delegada ou mediante lei provisória, ou mediante, na verdade, medida provisória. É preciso também que a restrição de direitos fundamentais, além de respeitar a ideia de reserva de lei, e em alguns casos reserva de lei do parlamento, que ela seja efetivada através de lei em sentido material. O que é isso? O que é uma lei em sentido material? Nós podemos conceituar lei em sentido material como toda norma emanada do Estado, cujo conteúdo seja revestido das características de generalidade e abstratalidade. Aquela ideia, então, de que lei é a norma geral e abstrata. Aliás, esse é o conceito clássico de lei, né? Esse é o conceito tradicionalíssimo de lei. E por que a restrição tem que ser através de lei em sentido material, norma geral e abstrata? Vamos lá. Quando nós falamos em norma geral ou lei em sentido geral, dotado de generalidade, ela se contrapõe à noção de lei individual. A generalidade é uma imposição aqui daquela noção de universalidade dos direitos fundamentais que decorre diretamente do princípio da isonomia. Percebam que a própria Constituição Federal, no artigo 5º caput, afirma que todos são iguais perante a lei. Serve essa exigência para evitar restrições individuais que se prestam para prejudicar essas ou aquelas pessoas eventualmente consideradas inimigas do rei, inimigas do presidente ou inimigas do Estado. Então, a generalidade aqui é uma decorrência do Estado de Direito, é uma decorrência da isonomia, é uma decorrência da noção de universalidade dos direitos fundamentais para evitar legislações restritivas individuais, subjetivas, direcionadas apenas a algumas pessoas que possam ser consideradas inimigas. E por que abstratalidade? Quando a gente fala em leis abstratas ou normas abstratas, elas se contrapõem à noção de abstratalidade, aquilo que é concreto.
Então, quando um professor chega na sala de aula, ou alguém vai contar uma história, ou vai te dar um exemplo e diz, vou dar um exemplo concreto. Ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer que vai te contar um caso real. Um caso que aconteceu. Opa! O que aconteceu, ou seja, aquilo que é concreto, está aonde? Está no passado. Sacaram? Abstratalidade, então, é uma imposição da regra da irretroatividade da lei. Porque se nós aceitarmos leis concretas, nós estamos aceitando leis que se projetam para o passado a fatos que já aconteceram. E, portanto, a abstratalidade aqui serve para garantir outros objetivos do Estado de Direito. Serve para garantir segurança jurídica, previsibilidade e estabilidade nas relações sociais. Exatamente, então, por conta disso, nós falamos que a abstratalidade é uma imposição do artigo 5º, inciso 36, que está protegendo a segurança jurídica das relações sociais, a estabilidade das relações sociais. E agora você pode me perguntar, Paulo, mas as leis não são sempre leis em sentido formal e material ao mesmo tempo? Neca, neca. Nem sempre. A regra é que as leis sejam leis em sentido formal e material. Vamos imaginar, o Código Civil. O Código Civil é lei em sentido formal? Ele foi, na verdade, positivado através de uma lei ordinária. Opa! Lei em sentido formal ali de acordo com o artigo 59 da nossa Constituição Federal. Viva! Essa lei em sentido formal tem regras e princípios dotados de generalidade e abstratalidade. Sem dúvida nenhuma. Se projetam para o futuro. Então eu posso dizer, o Código Civil, assim como o Código Penal, assim como o Código de Processo Civil e a imensa maioria das leis, elas são leis em sentido formal, por quê? Ou são leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, assim por diante, e também são leis em sentido material, porque são dotadas de generalidade e abstratalidade. Não são as duas coisas ao mesmo tempo. Mas nós podemos ter leis apenas em sentido formal. Quando isso acontece? Quando eu tenho uma lei, portanto, posta no sistema normativo, no ordenamento jurídico, através de alguns daqueles instrumentos do artigo 59, então vai ser lei em sentido formal, uma lei ordinária, vamos imaginar, ou um decreto legislativo, ou uma resolução legislativa. Então, é lei em sentido formal. Porém, o conteúdo, vamos pensar, pode não ser geral, pode não ser dotado de generalidade. Nesse caso, nós chamaríamos essas leis, que são leis em sentido formal, mas não são dotadas de generalidade, de leis individuais. Por exemplo, um decreto legislativo ou uma resolução que autoriza o presidente da República fulano de tal, aquele presidente, a se ausentar no país num período específico, do X dia até tal dia, para representar o Brasil em algum evento internacional. Sacaram? Essa lei é uma lei individual. É lei em sentido formal? Sim. É dotada de generalidade? Não. Então eu não posso dizer que ela é lei em sentido material. Então as leis individuais são leis em sentido formal, mas, nesse meu exemplo, não é lei em sentido material, porque não é dotado de generalidade. As leis individuais não são leis nesse sentido material. Outra possibilidade, eu posso ter uma lei em sentido material que não é dotada de abstratalidade.
que são as chamadas, então, leis de efeito concreto. Leis de efeito concreto. São leis, por exemplo, que podem eventualmente ter uma eficácia retroativa, que podem estabelecer um prêmio, algum benefício em relação a algum fato acontecido no passado. Vamos imaginar pagamento de uma pensão, de uma indenização para quem lutou na Segunda Guerra Mundial. Pô, não pode voltar para o passado para receber isso. Ela é uma lei de efeito concreto. Ou então, uma lei que tem um nível de regulamentação tão forte, tão intenso, que ele não é dotado de generalidade. Por exemplo, uma delimitação de uma área indígena. Temos aqui lei de efeito concreto. Nesse caso, é lei em sentido formal? Sim. É lei em sentido material? Não. Por quê? Porque não é dotada de abstratalidade. Certo? Por fim, gente, é preciso tomar um certo cuidado. O Supremo Tribunal Federal tem realizado uma certa relativização no que tange com a exigência mais forte da reserva legal em determinadas situações. Embora a Constituição Federal de 1988 não admita a existência de regulamentos autônomos, que são aqueles que podem inovar originariamente a ordem jurídica, fazendo as vezes da lei, o STF já relativizou essa exigência no que tange com alguns atos regulamentares do Conselho Nacional de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral e de algumas agências reguladoras. Paulo, qual que é a importância de eu saber, então, aquela distinção entre lei em sentido formal e lei em sentido material? Ora, já temos uma importância aqui, né? Nós sabemos que para fins de restrição de direitos fundamentais tem que ser lei em sentido material, tem que ser lei em sentido formal e material ao mesmo tempo. A lei restritiva tem que ser dotada de generalidade e abstratalidade. Mas tem uma outra importância também no campo do controle de constitucionalidade. Para fins de controle abstrato de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal adota o conceito de lei em sentido material. Vai dizer, por exemplo, que não cabe controle de constitucionalidade abstrato em face de atos individuais ou em face de atos concretos. Finalizando, quais são os limites dos limites formais para a restrição de direitos fundamentais? A exigência de reserva de lei, em alguns casos específicos, a exigência de reserva de lei do parlamento, que a restrição seja feita através de lei em sentido material e, portanto, a restrição deve ser dotada de generalidade, todos são iguais perante a lei, respeito à isonomia. Abstratalidade, a norma restritiva não pode ter eficácia ou efeitos retroativos. Claro, podemos também inserir aqui como limite dos limites formais o respeito ao devido processo legislativo. Ou seja, em outras palavras, a ideia de que a lei restritiva deve respeitar o processo legislativo, o que vai nos permitir, então, um controle formal em relação à constitucionalidade da lei restritiva, tanto no que diz respeito à iniciativa no plano da separação dos poderes, iniciativa ou manifestação legislativa no campo da repartição de competências dentro da federação e todas as demais normas que orientam aqui o processo legislativo na Constituição Federal de 1988. Mas
Nós não vamos falar disso no programa de hoje, senão a gente vai ter que explicar todo o processo legislativo e esse não é o nosso objetivo. Então, ficamos com esses limites dos limites formais. Reserva de lei do parlamento, lei em sentido formal, portanto, restrição dotada de generalidade e abstratalidade, e respeito ao devido processo legislativo. Num programa adiante, nós vamos então abordar o debate sobre os limites dos limites materiais, ou seja, os limites que o legislador tem que respeitar no que tange com o próprio conteúdo da restrição. Por hoje, ficamos por aqui. Até a próxima!